Glórias a Deus e graças a Deus. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui quem vos fala é Mariluz, mensageira da paz da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Hoje vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12, onde fala sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo entendimento, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para poder compreender, discernir as Tuas Escrituras, guardá-las no coração, Senhor, que seja vivificada a Tua palavra e que faça com que possamos florescer e dar frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, que assim seja e graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor sobre os ensinos de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nos versículos 1 e 2 diz a palavra que Jesus sobe o monte para ensinar. Sentou-se e começou a falar aos seus discípulos. E havia multidões que seguiam Jesus. E ele disse, no versículo 3, Felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, a palavra diz que Jesus é o Salvador dos humildes. E ali fala sobre os segredos entre o pai e o filho ao pai. E que o pai revela os seus segredos, os segredos da sua palavra aos humildes, aos pequeninos. Porque a palavra só é revelada para aquele que é humilde. E os sábios e os poderosos, a palavra não é revelada. Não há entendimento para aquele que é presunçoso, para aquele que é orgulhoso. Então, a palavra vem para os humildes, aqueles que se achegam aos pés do Senhor. E onde Jesus estava, estavam os seus discípulos. Jesus sentava e os discípulos estavam todos ao redor, querendo saber, querendo compreender a palavra que Jesus falava. E muitas vezes em parábolas, mas Jesus depois explicava as parábolas também aos seus discípulos. Um outro exemplo é sobre as criancinhas, que Jesus sempre disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque a criança tem coração puro, a criança é humilde, a criança perdoa tudo, a criança não guarda mágoas. Então Jesus comparou, o reino ali com as criancinhas. Por isso nós precisamos ter humildade para compreender a palavra do Senhor, se achegar aos pés do Senhor e ficar ouvindo e pedindo também a Ele o discernimento para compreender a sua palavra,
para que possamos viver a sua palavra. No versículo 4, ele diz: feliz aquele que chora, porque será consolado. Aqui nós lembramos da morte de Lázaro, quando até Jesus chorou. Quando Jesus chegou e já havia 4 dias que Lázaro estava morto, enterrado, e as suas irmãs, Marta e Maria, chorando, foram encontrar a Jesus, ele também chorou. Então, ele consolou Marta e Maria, ressuscitando Lázaro, porque ele disse para elas: se creres, verás a glória de Deus, né? Então, Jesus está sempre consolando. Jesus consola aqueles que choram. Por isso, quando você tem algum problema que vem afligir o teu coração, peça por Jesus, clame a Ele, que Ele vai te consolar o coração. Amém? Felizes os mansos, porque herdarão a terra, disse Jesus no versículo 5. E no Salmo 37, 11, também diz a palavra que os mansos herdarão a terra. Então, nós precisamos sempre observar que a palavra do Senhor, ela sempre vem se confirmando. E nós temos que buscar a mansidão do nosso coração para poder agradar ao Senhor. Porque Ele diz, né? Ele disse também na sua palavra: buscai, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nós precisamos buscar mansidão e humildade com Jesus, porque Ele tem para dar. E tudo que nós pedimos ao Senhor, sendo da vontade do Senhor, nós vamos receber. E é vontade do Senhor nos abençoar. Com sabedoria, com entendimento, com a mansidão, com a longanimidade. O Senhor quer ver nós frutificando. Para isso, Ele nos dá os frutos do Espírito, né? No versículo 6 diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus é a justiça. Nós temos aqui uma justiça no mundo que falha muito, mas a justiça de Deus não falha. Muitos dizem que ela tarda, né? E não falha. Mas não, a justiça de Deus sempre vem no tempo certo. E Jesus Cristo veio fazer a justiça por nós. Ele nos justificou. Olhando Deus de lá do alto, não via um justo sequer aqui na terra. Mas Ele enviou Jesus, o justo, para nos justificar. Então, Ele fez justiça por nós e Ele voltou para o Pai. Mas nós recebemos do Senhor Jesus a justificação pelos nossos pecados. E também está escrito lá em João 16, no versículo 8, a missão do Consolador é essa, né? Nos dar o entendimento para compreender a justiça. Que Deus veio, enviou Jesus, Ele desceu em carne, fez por nós o resgate, nos justificou e voltou para o Pai. Então, ali explica sobre a justiça que Jesus fez. Jesus é o justo que nos justificou. Ele fez a justiça por nós. No versículo 7, está assim: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui vem a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você também vai colher. Então, que possamos nós ter sempre misericórdia, caridade uns para com os outros, porque quando nós estendemos a nossa mão, nós recebemos a mão de Deus para nós, né? 2 vezes mais. Então, que possamos entender a palavra do Senhor e praticar para viver uma vida mais feliz, para construir à nossa volta sempre um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente aonde reside o Senhor à nossa volta, que possamos ter sempre aquela comunhão com o Senhor, porque é isso que Ele quer, nos fazer felizes, né? No versículo 8 fala: felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. No Salmo 51, 10 também, Davi já dizia, né? Que pedindo a Deus um coração puro e um espírito inabalável. Porque nós precisamos ter um coração puro, um coração onde habite o Espírito de Deus.
um coração sem mágoa, sem rancor, um coração que possa ser a morada do Espírito Santo. E para isso tem que ser um coração puro, tem que ser um coração limpo, livre de todas essas coisas deste mundo, para que Deus possa ali habitar e nós também possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. No versículo 9, diz assim: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem tem Jesus tem paz. Jesus, por onde andava, dizia: paz seja convosco, paz seja convosco. Quando ele ressuscitou e ele aparecia para os discípulos, ele chegava dizendo: paz seja convosco, paz seja convosco. A paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento, como diz na palavra do Senhor, guarde o nosso coração, guarde os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque a paz de Deus não é a paz como o mundo a dá, que é uma paz passageira, que aparece agora e daqui a pouco você vai. Não, a paz de Deus é diferente. Quando a paz de Deus está em nós, não importa a situação, não importa a luta, não importa o momento que nós estamos vivendo, importa que a paz está dentro de nós e que a paz nos garante uma confiança, algo inexplicável, mas que nos faz bem, que nos faz ficar centrados, que nos faz ficar confiantes, que nos faz ficar esperançosos, porque está dentro de nós aquela segurança do Senhor. No versículo 10 diz assim: felizes os perseguidos por causa da justiça. Mais uma vez aqui falando sobre a justiça, que é Jesus, né? Felizes os perseguidos por causa de Jesus, por causa de levar a palavra de Jesus, por causa de anunciar a boa nova da salvação. Sempre há perseguição, sempre quando alguém está fazendo a obra de Deus e tem sucesso, como diz na própria palavra, né? A árvore que produz frutos, uma árvore bonita, cheia de frutos, sempre tem alguém atirando pedradas para derrubar os frutos. Então, assim diz a palavra, né? Que somos perseguidos por causa da justiça. Jesus é a justiça e nós proclamamos Jesus e muitos não querem Jesus. Mas muitos querem Jesus, graças a Deus. Nós aceitamos Jesus no coração e nós estamos hoje, como discípulos do Senhor, proclamando essa boa nova de Jesus. Porque a única coisa certa a fazer, porque Deus criou este mundo, colocou nós aqui neste mundo para adorar o Senhor. Temos uma missão e muitos não entendem isso. Muitos nem sequer querem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário que se fale, é necessário que se diga que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, que ele deu a vida pela salvação de toda a humanidade, que ele não fez acepção de pessoas e que todos nós precisamos aceitar Jesus. Porque é pecado não aceitar, é pecado não receber esse presente que Deus nos deu, que nos justifica, que nos torna filhos de Deus, que coloca em nós esse DNA, essas características de Deus, pelo seu Espírito Santo, que vem fazer morada no nosso coração e transformar a nossa vida. Porque a nossa vida pode ser torta, pode ser uma vida cheia de falhas, cheia de defeitos, cheia de pecados, mas quando entra Jesus, quando entra o Espírito de Deus, vai nos dando discernimento para ir jogando para fora tudo aquilo que não presta e se transformando, aquela criatura vai se transformar num filho de Deus iluminado, um filho de Deus que pratica o bem, um filho de Deus que também vai praticar a justiça, um filho de Deus que também vai ser justo. Então, precisamos nós, com perseguição ou não, proclamar a boa nova do Senhor, para que muitos se acheguem, para que muitos venham conhecer
Jesus Cristo, que é o bem maior que se pode dar a um ser humano, é saber que Jesus reina sobre todos nós, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o Senhor que nos comprou, que Ele é o Senhor que pagou o preço, que Ele é o Senhor que curou nossas enfermidades, porque tudo Ele levou sobre si naquela cruz, né? Diz a palavra lá em Isaías que nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, mas não, Ele estava levando sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo aquilo que pesava sobre nós, esse fardo pesado, Jesus levou e encravou na cruz. Então nós precisamos sim anunciar, com perseguição ou não, nós precisamos anunciar o Senhor para o mundo inteiro, para que todos possam receber Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, aceitar Jesus no coração e ter uma vida transformada, seguindo todos os ensinos, né, que Jesus nos deu, que Jesus veio para transformar nossas vidas, veio para trazer para nós a esperança, a vitória, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fé, Ele é a nossa vitória. Nós temos Jesus representando tudo isso e nós queremos Jesus na nossa vida e por isso nós queremos e recebemos e vemos a diferença que Jesus fez na nossa vida e nós queremos que você também tenha isso, que você também aceite, que você também tenha essa diferença na tua vida, que você possa notar, de olhar para trás e ver da onde Jesus entrou na tua vida, de onde que Ele te tirou, com aquela bondade que Jesus tem, com aquele abraço que Jesus tem para todo aquele que está caído, com a mão estendida para levantar do monturo necessitado, como diz a palavra do Senhor, e colocar na mesa, assentado, com anel de príncipe e vestes reais. É isso que Jesus faz. Ele transforma a criatura num filho de Deus, num filho da luz, em alguém que tenha prestígio, em alguém que possa ter aquele pensamento: eu sou um filho de Deus, eu posso valer mais que todo o dinheiro do mundo, porque é isso que uma alma vale, mais que todo o dinheiro do mundo. Então, não para se orgulhar, não para entrar soberba em nós, mas para humildemente reconhecer o poder de Deus, humildemente reconhecer que Deus pode fazer essa maravilha em nós, que Deus coloca em nós o seu espírito e as suas características florescem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e como tal nós temos que viver, fazendo a diferença na face da terra e exaltando o nome do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade, como disse Jesus, né, para aquela samaritana, que viria o dia em que o povo o adoraria em espírito e em verdade. Para isso ele precisa ser anunciado. Para isso nós entramos sempre nos canais que nos são permitidos para anunciar a boa nova do Senhor, para que as nações conheçam a verdade, para que as nações vejam a diferença entre o justo e o perverso, para que as nações entendam que existe Deus, que Deus criou o mundo e criou tudo o que existe e que nós precisamos respeitar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus, porque dele vem tudo. Nós viemos dele, ele nos fez e todas as coisas foram feitas para o seu louvor. E ainda fecha a palavra do Senhor nos versículos 11 e 12, que diz assim, no versículo 11: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essa história vem de longe. Essa história vem lá do início,
porque Deus começou a trabalhar com o seu povo. Esse povo daninho, né? Esse povo que não tem jeito, esse povo que não obedece, esse povo orgulhoso, esse povo que quer adorar tudo menos a Deus. Mas Deus teve paciência e sempre foi trazendo os seus ensinos e trazendo um povo remanescente até que ele enviou Jesus. E agora nós estamos aqui, fazendo parte dessa grande bênção que é o tempo da graça, porque a porta ainda não se fechou. A porta da graça ainda está aberta. Jesus está com os braços abertos. Jesus está esperando. Jesus está esperando até que todos aqueles que quiserem aceitá-lo possam receber Jesus. Então, por isso nós anunciamos, e você que está ouvindo esta palavra hoje, quebrante o seu coração seja humilde para aceitar a Jesus, porque Jesus está esperando este momento que todos aceitem, porque ele veio para todos, ele não fez acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está dando este tempo, a longanimidade de Deus, que nós precisamos agradecer. Porque nós agradecemos porque o Senhor nos deu tempo para chegar esse momento de nós aceitar o Senhor Jesus, de ter uma vida transformada, de poder entender o propósito de Deus nas nossas vidas e poder também anunciar para todos aqueles que ainda não conhecem. É um grande privilégio servir a Deus. Não importa se nós sofremos perseguições, não importa se nós temos que abdicar de tantas coisas deste mundo, coisas que o mundo oferece, que pessoas podem valorizar muito, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós não faz diferença, porque aquilo que vem do Senhor é bom. Aquilo que vem do Senhor para nós nos satisfaz, nos faz felizes e nós queremos ficar com o Senhor. E nós queremos também tirar você daquilo que é a perdição do mundo, daquilo que é a vaidade, daquilo que é a presunção, daquilo que é a soberba, daquilo que é o egoísmo, daquilo que é a ganância, daquilo que é as injúrias, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós também queremos que você saia dessa situação que você às vezes está com os olhos fechados e não consegue compreender o caminho que você está andando. E o tempo está passando, o tempo está passando. Então hoje é a oportunidade para você que ouviu essa palavra tão maravilhosa, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e venha ser feliz, venha ser um bem-aventurado, porque ser bem-aventurado é ser feliz. O Senhor diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, mas que medita na palavra do Senhor. Ele será como a árvore frondosa, plantada junto a ribeiros, que na estação própria produzirá os frutos. E é isso que Deus quer fazer com todos nós. Por isso Deus é longânimo e está dando tempo para esta geração, para este povo que está vivendo este tempo, para que possa entender, possa receber a salvação, possa receber o Espírito de Deus e possa estar pronto para quando Jesus voltar, que Jesus veio, fez a sua parte, fez a justiça e voltou para o Pai, ele disse. E nós precisamos entender essa parte do pecado, da justiça e do juízo, que é pecado não aceitar a Jesus, que ele já fez a justiça por nós, que ele voltou ao Pai, mas que ele vai voltar e o mundo já está julgado. O mundo já está julgado. Aquele que crer e receber Jesus será salvo. O que não quiser, o que não crer, infelizmente já está condenado, porque tudo já foi feito e tudo já está consumado. Então, que cada um de nós possamos entender isso. A receita para ser feliz, então, a receita Jesus deu para sermos bem-aventurados, né?
Primeiro passo, ter a humildade. Ter humildade para se converter? Sim, ter humildade para largar de mão, jogar fora tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que incomoda a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus. Vamos jogar fora, jogar de lado, não precisamos disso. Vamos nos converter. Converter é fazer o caminho inverso. Você está indo por esse caminho agora. É o caminho largo, mas você vai voltar, vai fazer o retorno, vai entrar pela porta estreita. A porta estreita onde você vai encontrar pastagens, porque a porta estreita representa Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você entra por essa porta que é Jesus, nada vai faltar. Não, não vai faltar. Porque Jesus tem, a palavra diz, né? Verdes pastos, pastagens, para todo aquele que adentra aquela porta. Então, nós vamos encontrar o refúgio, nós vamos encontrar o socorro, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos na nossa caminhada para prosseguirmos. E o mais importante, no final deste caminho, quando ele voltar, nós vamos ter o vinde benditos de meu Pai, a salvação eterna, para sempre com Jesus, para sempre um paraíso, para sempre uma vida feliz. Não tem dinheiro que pague. O segundo passo que ele falou é ser piedoso. É ser piedoso. Nós temos que ter misericórdia, né? Temos que ser piedosos com nossos irmãos, chorar com aquele que chora. Até Jesus chorou, né? Até Jesus chorou quando ele viu Marta e Maria chorando. Lázaro já não existia. Ah, mas ele entrou e fez aquele milagre só para ver Marta e Maria alegre, sorrindo. Então nós também temos que ser piedosos. Quando nós vemos o nosso irmão numa situação difícil, nós temos que estender a mão. Nós temos que prestar socorro para os nossos irmãos, porque assim Deus se alegra em ver que nós estamos contribuindo, que nós de fato aprendemos e de fato estamos vivendo a sua palavra. O terceiro passo é ter mansidão. Jesus ensinou a mansidão, buscai a mansidão, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele disse. Então, que possamos nós exercer a mansidão. São dons que nós precisamos buscar. Nós precisamos nos esforçar às vezes. Porque se nós deixar o nosso corpo, a nossa carne, vai a rodo. Porque a nossa carne só quer moleza. A nossa carne não quer praticar boas ações. A nossa carne só quer descansar, só quer fazer aquilo que gosta. Mas não, nós temos que nos administrar, educar-se, de uma forma a agradar o Senhor. Então nós precisamos buscar com esforço. O reino do céu é conquistado por esforço. Nós precisamos nos esforçar para buscar a mansidão, que é um fruto do Senhor Jesus, é um fruto do Espírito Santo. E os mansos herdarão a terra, disse, né? A palavra de Deus. Fala em muitos lugares que os mansos herdarão a terra. Então precisamos ter mansidão para que a nossa tenda se alargue, né? As estacas da nossa tenda se alarguem para que possamos abrigar também a muitos. Também outro passo é ser justo. Ninguém é justo. Deus olhou lá do alto e viu que não tinha nenhum justo, mas ele enviou Jesus, o justo, para nos justificar. E hoje, se nós temos Jesus no coração, Deus olha para nós como justos. Porque quando ele olha para nós, ele vê Jesus. Jesus nos representa. E então nós somos justos em Jesus. Então receba Jesus. Não despreze Jesus. Porque além de ser pecado, ele te justificou. Então abrace Jesus. Aproveite esse tempo da graça e abrace Jesus, que Jesus te justifica. E quando Deus olhar para você, vai resplandecer a luz de Jesus, dissipando toda a treva, e você vai ser reconhecido também como justo, né? Outro passo é ser misericordioso, ter caridade.
ter caridade, ter a mão aberta. Você precisa abrir essa mão para ofertar ao Senhor, para ajudar o irmão, para fazer com que não somente um tenha. O mundo está dividido entre milionários e miseráveis. Por quê? Milionários querem somente para eles. É só ganância. Quanto mais tem, mais quer. E o miserável, o pobre, não tem como se acudir. Então está tudo errado. Tem que haver misericórdia. Tem que haver mais distribuição. Tem que pensar que a fome dói e que nós precisamos ser solidários com os nossos irmãos. Nós precisamos estender a mão para ajudar o nosso próximo. E quando nós temos, às vezes, aqueles que têm pouco são mais misericordiosos. Aqueles que têm pouco, eles repartem o pouco que têm. Mas aqueles que têm muito, precisam aprender a também repartir. Porque vai chegar aquele dia, onde depois não vai ter socorro para aquele que só pensou em si, para aquele que nunca quis repartir nada com o seu próximo, porque é falta de amor. Precisamos ter a caridade. A fé, a esperança e a caridade precisam permanecer no ser humano. Outro passo é ter um coração puro, como já disse, o salmista buscava diante dos seus pecados, fazia penitência, se dobrava, se jogava no chão, não comia e não bebia, buscando perdão de Deus, até que Deus perdoava. Ele pedia um coração puro e um espírito inabalável. Davi fazia esse processo e nós precisamos fazer também. Nós precisamos buscar um coração puro, um coração aonde habite o Espírito de Deus, um coração que agrade o Senhor. E é necessário se esforçar para isso, jogar fora, perdoar, jogar fora toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que não presta, todo entulho que está dentro do coração. Jogue fora e deixa Jesus entrar. Deixa o Espírito Santo se entronizar no teu coração e veja a tua vida mudar. Outro passo é ser pacificador. A paz, os pacificadores. Que tivesse muitos pacificadores na face da terra. Que tivesse muitos instrumentos da paz do Senhor. Porque a paz é necessária. A paz é necessária dentro do lar. A paz é necessária dentro das igrejas. A paz é necessária aonde quer que for. A paz é necessária. Nós precisamos de paz para viver uma vida feliz. Não tem como ser feliz sem paz, porque a paz é que renova, a paz é que edifica, a paz é que faz a prosperidade surgir na nossa vida. Aquele que tem paz tem tudo, porque ele tem Jesus habitando em si, que é o Espírito da paz, né? O símbolo do Espírito Santo é de paz. Também aqui, aquele que sofre perseguição por Jesus e a sua palavra. Se alegre como falou a palavra. Se alegre quando vier uma perseguição sobre você, por causa da palavra e por causa de Jesus. Se alegre, não se entristeça o coração. Fique feliz, porque há galardão. Há galardão para todo aquele que sofre para fazer a obra do Senhor. Há galardão para todo aquele que anuncia, mesmo com dificuldade. Há galardão para aquele que sofre, para aquele que se sacrifica para levar a boa nova do Senhor. E quando nós conseguimos honrar todos esses conceitos que o Senhor nos deu aqui, nessa palavra que nós lemos hoje, o Sermão do Monte vai longe. O Sermão do Monte vai explicando muita coisa, vai falando de muitas coisas para ensino que Jesus deu. E depois encerra o Sermão do Monte, onde as pessoas estavam admiradas. Todos admirados. O fim do Sermão do Monte diz assim, já em Mateus 7, no versículo 28, o fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava
como quem tem autoridade e não como os escribas. Maravilhoso o ensino de Jesus. Fala de tantas coisas. Jesus fala dos 2 fundamentos, dos falsos profetas, as 2 estradas. Jesus incita a orar. Jesus ensina sobre não dar aquilo que é santo aos cães. Jesus fala sobre o juízo temerário, que é proibido. Jesus fala da ansiosa solicitude pela vida. Jesus fala dos 2 senhores. Jesus fala sobre a luz e as trevas. Jesus fala sobre os tesouros do céu. Jesus fala como jejuar. Jesus fala sobre a oração dominical. Jesus fala como se deve orar. Jesus fala como se deve dar esmolas. Jesus fala sobre a prática da justiça. Jesus fala do amor ao próximo, dos juramentos, da vingança. Jesus fala do adultério. Jesus completa o que foi dito aos antigos sobre o homicídio. Jesus fala sobre que não veio revogar a lei, mas cumprir. Jesus fala sobre os discípulos sendo a luz do mundo. Jesus fala sobre os discípulos serem o sal da terra. Tudo isso faz parte do Sermão do Monte que Jesus falava, mas nós ficamos com as bem-aventuranças. Em nome de Jesus, que você possa receber a palavra do Senhor, absorver esta palavra no teu coração, tomar posse, porque a palavra do Senhor não volta vazia, que ela cause em você o efeito que nós queremos, que a palavra do Senhor sempre cause em nós aquele efeito de mudança, de renovação, de conversão, de salvação, de poder nós se encher daquilo que é a vontade do Senhor e prosperar na vontade do Senhor, fazendo aquilo que Deus se agrada. Amém? E graças a Deus, eu quero deixar para vocês o grande abraço da Mariluz Mensageira da Paz, e dizendo para você que Jesus te ama e eu também. E um beijo no seu coração. Amém? E graças a Deus.